O nosso papo é o seguinte: nós vamos ler o texto aqui da cura do cego em Betsaida e ver as várias camadas que esse texto nos traz, Mari. Diz assim: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Que coisa legal isso daí, lhe trouxeram, né? Veja uma camada, pessoas que se preocupam com outros. Lhe trouxeram um cego. Que coisa, muitas vezes a gente passa pelo necessitado e pela necessidade e a gente dá de largo, faz daquela estrada, como disse o Caio uma vez, o caminho do desinteresse. Ó, a estrada, lembra do sacerdote, do levita, depois do samaritano que passou onde um homem estava arrebentado lá? A gente faz da estrada, essa estrada leva para, né? Geograficamente, eu estou indo de um ponto para o outro. Mas que caminho a gente constrói nas estradas da nossa vida? Quais os caminhos que construímos? No caso ali, o sacerdote construiu o caminho do desinteresse ao próximo. Estar no ambiente religioso, para ele, era mais importante do que auxiliar alguém. Então a estrada era a estrada geográfica, mas o caminho que ele estabeleceu naquela estrada foi o caminho do culto ao culto, do culto às performances da religião. Ele tinha que estar lá para dizer que ele era bonzinho e que Deus era bonzinho, mas ele não podia mostrar a bondade de Deus na estrada, mostrando qual era o caminho. Passa o levita e a mesma coisa. Ah, o meu pastor fez isso, eu vou na imitação. Sabe que negócio? As pessoas imitam o outro também. Naquela estrada ele construiu o caminho do Maria vai com as outras. Ele construiu o caminho. Ah, já que ninguém vai, eu não vou também o caminho. O caminho é bom, mas eu não quero para mim, porque o que vão pensar de mim? Construiu o caminho. E daí veio o samaritano. Mas continuando o texto aqui, mano, pode me interromper a hora que você quiser. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram. Olha, o caminho era trazer, né? Um cego, rogando-lhe que o tocasse. Olha o que diz o texto agora. Jesus, tomando o cego pela mão, viu, né? Levou-o para fora da aldeia, diz o texto, e diz mais. E aplicando-lhe saliva aos olhos, o Criador pode, né? Não deixa ninguém cuspir na sua cara. Principalmente em nome do Cristo. Ah, em nome de Jesus, vem cá, pô. Tem gente que. Nós já estamos vivendo essa realidade. E aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhes as mãos, olha, pegou, conduziu, pôs saliva, impôs as mãos. Olha como Jesus é diferente. Hoje eu tenho visto até borrifadores, pega um borrifador assim e vai borrifando a água fluidificada, a água ungida na cara dos outros. Deixa para lá, como um inseto em volta da lâmpada. Mas aqui, Jesus pega o sujeito pela mão, passa saliva nos olhos dele, toca, né? Impõe as mãos, mais um toque e pergunta para ele: olha, eu estou num processo na sua vida. Você viu alguma coisa? Aquele que antes era cego, agora fala assim, animado, né? Poxa vida, impactado pela nova experiência, recobrando a vista, diz o versículo 24. Recobrando a vista, respondeu: eu vejo sim, eu vejo os homens, sabe por quê? Porque eu vejo esses homens como árvores andando. Era a referência mais próxima que ele tinha de vultos, de visão, né? Ele tocava em árvores, agora Jesus começa um processo na vida dele e fala: estou vendo árvore andando, isso é gente, não é? Daí Jesus novamente lhe pôs as mãos. Olha, Jesus continua processo, não é? Me impôs as mãos nos olhos, diz o texto. E ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo agora.
distinguia de modo perfeito, diz o texto, e mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entre nas aldeias, ou seja, faça o anti-marketing. Faça o anti-marketing. Hoje a gente quer ser tão conhecido, né? Instagramável, a gente quer os likes. Jesus falou, oh, não pode atrás de like, não. Não fala de mim, não, vai para casa. Mas veja as camadas aqui, Mário. Jesus começou um processo e ele falou, estou vendo. Mas Jesus falou, opa, isso é demais, vem cá. E esse processo de Jesus, esse processo de toque, novo toque, passa muitas vezes pela vida de irmãos na nossa vida. Pessoas que nos dão toque. Você tem pessoas que te dão toque e você entende aquilo. Carlos Bregantin, por exemplo, vive nos dando toque, vive dando toque. Ele fala algumas coisas, ele não impõe nada, a não ser as mãos de amor, mas ele me dá toque, me faz ver com mais claridade. Cai alguma coisa no meu olho. Tem pessoas que falam, olha, você está enfatizando demais um assunto, ou você está monotizando os teus assuntos. Eu falo, verdade. Uma vez, no tempo das antigas ainda, tinha um pastor amigo meu na igreja que tinha liberdade de falar comigo. Mari, na hora das ofertas, levantar, arrancar dízimo das pessoas, né? Depois que acabou aquilo, ele falou, Denilson, você está surrando a igreja. Você não está só falando de grana, você está surrando a igreja, você está sendo pesado demais para a tua igreja quando você fala de dinheiro. Aquilo foi um toque, me fez parar de ver os homens de um jeito e vê-los com mais clareza, com mais claridade. Outra vez, Mariana, as experiências da vida também trazem para nós esse toque e novo toque de Jesus. Certa vez eu estava preocupado, constrangido na antiga forma de fazer igreja. A gente queria pôr um forro na igreja. E daí já eu tinha preocupações éticas e tal, de preço, de valores. Tinha preocupações éticas de não ficar explorando ninguém. Eu falei, gente, nós vamos pagar esse forro, sei lá em quantas vezes, tipo 4, 5 vezes. E se você, com todo jeito eu falo para a igreja, se você está interessado, por favor, me procure, que nós vamos fazer uma espécie de um carnê, uma espécie de caderno compromisso, livro compromisso para você nos ajudar a forrar esse barracão onde a gente estava. Pois bem, já com uma certa ética, certa clareza, apareceu uma pessoa no culto, atrasado, tipo, quase na metade do culto. E a gente ficava num bairro e ele foi a primeira vez lá. E ele disse, ô pastor, na hora que eu estava falando sobre o alçado, a gente se reunir para apagar o fogo, tal, com muita ética. Pastor, eu estou chegando agora. Desculpa chegar agora que eu não achava a igreja. Não tinha esse negócio do GPS ainda, dos Waze da vida. Não existia isso daí, nem celular direito. Tinha já, mas era o começo do celular. Ele falou, desculpa, mas não achava a igreja. Foi a primeira vez que ele foi lá. Ele falou, olha, eu chego aqui, o senhor está falando esse negócio do valor do forro, que vai dividir. Eu trouxe o cheque, na época do cheque ainda. Eu estava em casa, por isso que eu acredito nesse Deus que fala com a gente em casa. Eu estava em casa e Deus me mandou fazer um cheque X e trazer para essa igreja. E o meu cheque é exatamente o valor de todo o seu forro que você está falando. Acredita? Você acredita? Você já estava lá nessa época? Então, ela foi minha testemunha. Assim, esses milagres. O que acontece? É claro que é um toque de Jesus. Para que eu entenda mais que tudo é provisão, que nós não precisamos, de certa maneira, explorar ninguém,
Porque tem gente que é viciada em ser pedinte para os outros, pedinte. Essa semana eu estava conversando com um pastor amigo meu, desenvolvia um trabalho missionário legal aí, muito legal. Ele era bivocacionado, ele tinha um emprego numa multinacional e tinha um ministério, a igreja cheia lá e tal. Mas ele bancava muita coisa, ele tinha esse prazer em doar para o reino de Deus e fazer uma obra missionária fora do país, sem entrar em pormenores. E o que aconteceu, Mário? Você ouviu ele falando para mim ou eu te contei nessa semana, quando aquele meu amigo falou assim, acabou o dinheiro, acabou o interesse deles na obra missionária. Você ouviu? Ele me falou isso, ele falou, ó, quando eu saí da empresa e tal, já não tinha mais o aporte financeiro, o recurso financeiro, eles não tiveram mais interesse em que eu continuasse patrocinando a obra missionária deles, porque eles eram viciados não naquilo que Deus pode fazer, mas nos recursos que eu podia angariar e direcionar para eles. E tem muita gente viciada em ser pedinte, no sentido, não o morador em situação de rua, mas aqueles caras gananciosos que são viciados em dinheiro, viciados em se alguém me ama, tem que me dar alguma coisa. Eu tenho que explorar o fulano que quer me ajudar. Está cheio de gente que só explora os outros. Mas quando você deixa Jesus tocar em você, você vai percebendo, eu estou vendo os homens como fonte de recursos para a minha vida. E Jesus fala, peraí, você está vendo o homem como árvore, deixa eu tocar de novo em você. E ele toca através de uma exortação, através de exemplos, através de provisões que vêm de maneira milagrosa. Você fala, peraí, eu estou agindo errado, eu estou só atrás da herança da minha sogra, eu estou só atrás do recurso daquele irmão que falou que ia me ajudar, eu estou só atrás da exploração, vou explorar o cara no máximo que eu posso. Jesus falou, não, você está vendo errado, reino de Deus. Mas essa gente fala tanto de amor, eu vou lá, eu vou. Eu estou precisando de amor, não. Jesus vai lá e toca. Só que para esse toque acontecer, segundo o texto, você não está falando nada. Segundo o texto, eu tenho que confessar o meu limite. Eu tenho que confessar a minha carência. Senhor, eu estou vendo os homens, porque como árvore eu os vejo andando. Senhor, eu te aceitei, mas eu não consigo acreditar em provisão milagrosa. Eu preciso explorar os outros ainda. Eu te aceitei, mas eu não. Se meu filho estiver doente, eu vou me desesperar. Eu não vou conseguir esse negócio de orar com ele, com giro, com óleo. Eu primeiro vou no médico, daí, depende do que o médico falar, eu oro, pedindo a Deus alguma coisa. E a gente tem essas coisas em nós, carregamos em nós o medo da morte. O medo da morte. Ou mesmo só orar, né? Não ir ao médico, no caso. Só orar também é outro toque que precisamos ter, porque é o toque do fanatismo. Tem gente que é assim, não, em casa não entra remédio, né? Em casa não entra remédio. Precisa ter essa clareza também. Precisa ter essa clareza, tá vendo? Ela é um toque de Jesus sempre na minha vida. Assim, veja bem, esses veja bem da vida, os veja bem que as pessoas trazem para nós, a gente tem que parar e ouvir. Senão a gente vai ficando dono da verdade, dono da razão. A gente não aprende mais nada. E quando a gente não aprende mais nada, quando a gente pensa que sabe tudo, quando a gente é o Zé Palestrinho, porque tem uns que são o Zé Palestrinho, eu sou a lição de moral que você precisa ter. Isso daí só faz mal, daí o sujeito sobe lá na tribuna, dando lição de moral em todo mundo. Senhor, eu estou vendo, o Senhor já fez alguma coisa em mim, mas tem tanto ainda para o Senhor fazer. Estou vendo os homens que, como árvores, os vejo andando. Senhor, eu estou tratando a minha mulher ainda como objeto. Senhor, eu estou. O machismo impera no meu coração. Senhor, olha, o Senhor está fazendo uma obra em mim, mas eu ainda tenho pecados
eu aceito na vida de alguns, e aquilo que eu chamo de pecado eu não aceito na vida do outro. Senhor, eu sou homofóbico, sou machista, sou materialista. Senhor, eu sou adorador de mim mesmo, eu preciso dos aplausos, eu preciso ser o centro da coisa, eu preciso ser o regente de um grupo. Senhor, eu preciso ser, só me satisfaço se eu for o líder do louvor, eu só me satisfaço se as pessoas olharem para mim e ficarem abismadas, boca aberta. Que mulher legal, que louvor legal. Eu só me satisfaço se a tua glória for dividida comigo. E daí Jesus vai lá e nos toca, nos toca, nos toca. Tem gente que me pergunta, você vai insistir? Eu vou insistir. Vou insistir porque eu acredito que muita gente está cansada de ter Jesus na fase A e não na fase B, na fase C, sabe? Estou vendo, mas estou vendo desse jeito. Mas eu estou numa comunidade que, se eu disser que eu não estou vendo com clareza, acabou minha vida. Então, eu tenho que fingir que eu estou vendo. Não tem gente assim mesmo que tem um problema de vista, tem um problema de catarata, mas não quer preocupar a família. Ou se tem. E a pessoa, você percebe que a pessoa está com dificuldade em ler, já, impossibilidade de ver, e a pessoa não fala para ninguém. Daí, quando fala, pronto, alguém com mais disposição, corre atrás da ação médica social, consegue um tirão de catarata. Daqui a pouco a pessoa que pensava que estava cega está vendo melhor do que o mais novo, que correu com ela, para começar a ver. Mas se a gente não abre o coração, se a gente fala, eu tenho distorções dentro de mim, essas distorções vão continuar. Faz 20 anos que eu estou na igreja, sim. Mas as pessoas têm medo de conversar com você. Tem medo, porque você parte para a ignorância, porque você parte para a ameaça, porque com você não tem diálogo. Estou na igreja, estou firme lá, todo mundo gosta de mim, não. Todo mundo te suporta. Alguma coisa tem que acontecer para que teu olhar fique mais bonito, para que teu falar fique mais refinado, para que a tua esperança cresça, você vá abandonando o imediatismo. Está claro o que eu estou falando, Mariana? Faz sentido para você? Então fala alguma coisa. Não me chama de Deus. Não faz sentido, né? Se avaliar, se ver, né? E de que Deus olha essas intenções da gente e nos norteie, né? Nos aprume. Eu dei alguns exemplos de vezes que Jesus nos toca, usando a exortação do pastor, como o cara lá que passou de mim, exortou porque eu sou abro a igreja, ou acabando minha preocupação com uma provisão milagrosa. Você tem algum exemplo que vem à sua cabeça, assim, você fala, Jesus me mudou a partir dessa experiência, desse toque? Um monte de coisa, né? Vocês dão uns toques em mim. Toda assim, clareza, né? Pus na parede agora. Então, eu vou tirá-la da parede, claro, né? A Mari, ela tem intervenções fundamentais na minha vida, mas quando a gente tá, ontem mesmo, eu estava gravando alguma coisa no carro, ela começou a falar, eu estava segurando o celular para mim, sendo a minha câmera woman, começou a falar algo tão mais profundo que eu estava falando, só que ela diz assim, eu não gosto de câmera, eu não gosto de gravar a vida, eu não sei fazer isso. Vai ter um monte de coisa que ela sabe fazer que eu não chego nem perto, nem me atrevo nesse sentido, nem me atrevo. As áreas dela, por exemplo, tudo que é relativo à educação, digo escolar mesmo, educação como educação acadêmica, pergunto para ela, cada texto que eu escrevo, eu tenho uma linguagem muito coloquial, sei falar direito, mas sou muito relaxado no falar, tempos de verbo,
Enfim, quantas vezes eu escrevo alguma coisa, algum texto, falo para ela, fala para mim, tá certo, as vírgulas e tal, e ela corrige tudo. Né? Mas é isso. São toques, até em texto, né? Falando em texto, ó, Senhor, eu vejo o homem como árvores. E aí, vamos continuar andando e olhando e vendo árvores, ou vamos falar, Senhor, toca mais em mim. Toca mais em mim, que eu estou sendo um crente legal fora de casa, mas dentro de casa. O bicho vem, o bicho pega. Ah, Senhor, eu estou sendo uma pessoa que tem um discurso tão bonito, mas uma prática tão intolerável. Ah, Senhor, olha, o Senhor já tocou em mim, mas eu não estou conseguindo me libertar de um vício. Sei lá que vício que é, meu querido. Daí, se a gente vai citar vício, a gente fala daqueles que mais nos escandalizam. Mas tem tanto vício que não me escandaliza, né? Tem vício que a gente vai vivendo. Por exemplo, um vício que está presente na maioria de nós é a dependência do celular, né? Um vício, você podia estar fazendo tanta coisa, né? Alguém até disse assim, que antes a gente dizia, eu não oro mais porque eu não tenho tempo. Chegou o celular com seus apps, os aplicativos, e provou que não é tempo, a gente não tem a prioridade. Olha que coisa. Senhor, eu estou precisando de um toque, estou vendo árvore andar como homem nessa área aqui, Senhor. Eu estou com a vista ruim até, com o ombro doendo, com a nuca pesada, de tanto ficar esse aparelhinho, eu estou viciado daqui. Então, quando a gente fala de vício, antigamente a gente só pensava, o camarada vai na igreja, mas não consegue deixar o vício do álcool, ou o tabagismo. O sujeito vai na igreja, mas ele, naquela época, né, compra umas revistas na banca aí que não devia comprar. Hoje em dia, meu querido, tem gente, né, com alguns vícios que a gente fala, meu Deus, destruiu a vida dele. E daí eu não estou indo só para o óbvio do vício da droga, mas, por exemplo, o cara destruiu a vida dele no jogo do tigrinho. O tigrinho, que antes ele pensava que era uma diversão, devorou ele. Acabou. O sujeito recebe o salário, é assim. Na casa, antes ele ia no boteco jogar nas maquininhas. Foi na casa dele, Maria. Recebe o salário, e vai, perde tudo. Daí tem esses aplicativos de empréstimo. O cara ainda está com o nome bom, a gente chama assim, ele vai lá e faz um empréstimo, um banco desses aí, de uma fintech da vida. Agora eu vou recuperar tudo que eu perdi. Ele perdeu o salário dele, perde empréstimo também, daí ele não tem mais nada, ele se põe doido, mas ele vai disfarçando, E no outro mês ele faz a mesma coisa, e vai se afundando, e se afundando, e se afundando, se afundando. A outra pessoa é tão competente em algumas áreas, mas você já sabe, ele vai receber, ele vai ali na lojinha, sabe que é lojinha, né? Sabe que é lojinha? Ele vai ali na lojinha e vai gastar tudo, vai ficar loucão, porque foi na lojinha e gastou tudo. Então, Senhor, eu vou na igreja. Esse dia eu encontrei uma pessoa que vai na igreja. E eu estava procurando uma outra, você estava comigo? Eu encontrei o sujeito, parei, eu falei, fulano, de boa. Mas ele veio tão louco perto de mim, mas tão louco. E eu falei, meu Deus, mas como esse menino está? Sem julgamento no coração. Tem coisas piores que ele, talvez. E daí, olha que coisa, eu convidei ele, falei, apareça na nossa reunião. Sabe quem me respondeu? Não estou expondo ninguém. Ele falou assim, eu não posso, porque domingo eu tenho um outro compromisso, uma outra igreja, onde ele não pode falar que ele tem esse problema, onde ele tem que tomar um belo de um banho, passar perfume, escovar bem o dente. Se ele falar que ele
Está vendo árvore andar nesse lugar? Árvore andar é bem coisa de doido. O que você está vendo? Estou vendo árvore andar. O cara, se ele falar que ele está vendo árvore andar, sim, ele vira madeira, ele vira lenha. Quando você falou de celular, teve algumas situações, né? Que você e uma amiga falaram, Mari, final de semana, não vai trabalhar. Caxias. Porque pega celular, responde mensagem de fulano, de serviço, né, de trabalho. E aí, eu tenho uma amiga que na sexta-feira ela falava assim, final de semana, desliga, segunda-feira você liga de novo. E a Denilson em casa, né? Tanto que às vezes que eu estou lá no celular, ele está achando que eu estou trabalhando. É porque a Maria está muito pouco em rede social. Ela não entra nem para curtir meus vídeos. Ela não entra nem para curtir o meu apoio. Atrás do like dela, eu estou. Daí, para trabalhar, ela não se desliga. Agora estou melhor, né? Tá. Tem árvore que você não está mais vendo. Jesus já está tocando. É isso. E tem coisa que ela me dá toque também. Vamos para a vida, minha gente? Vamos. Quero que você tenha uma semana abençoada na presença de Jesus. Deixa Jesus te tocar usando situações, usando gente que te ama. Mas essa pessoa é dura comigo. Leais são as feridas feitas por quem ama. Não deixa qualquer um abusivo, um arrotador de regra, para não falar outra coisa, um religioso condenador vir te ferir, não. Tem as suas defesas. Mas quando vem alguém que te ama, leais são as feridas feitas por quem ama. Deixa a pessoa falar com você. Ouça aquilo. Não ouça já para querer responder, refutar. Mas sabe o que é? Mas no meu caso, mas... deixa Jesus te tocar através daquela pessoa. Mas a minha mãe se envolve demais comigo. Se você souber o que o amor de mãe vê na nossa vida, é um radar e outros não veem, deixa a tua mãe falar. E ouça, não é só deixa no sentido, quanto menos você refutar, mais rápido a parte de falar, não, ouve. Muitas vezes o encarregado da empresa, olha, você está no caminho, você não vai ter futuro aqui. Esse cara é escravo do serviço. Será mesmo? Será que ele não está sendo a voz de equilíbrio, de sensatez que você está precisando naquele momento? Ou vem alguém falar para mim, a Denilson, não se mete muito nesses assuntos, você não foi feito para isso. Mas sabe o que é? Não, é verdade. Feito para profetizar, não para, sabe? Então, cuidado, vem alguém que está magoado com você, porque você feriu a pessoa com uma palavra, com um gesto, e daí você está cheio de justificativo, você continua vendo árvores andando, pensando que homens andam assim, ou que isso é homem, você está pensando que essa só é a visão que você vai ter, mas a pessoa está magoada, ouça aquela pessoa falar, talvez aquilo que a pessoa fale, que você magoou, era o que você estava precisando para tomar rumo, pôr um guarda na porta da tua boca. Quem sabe aquilo que você está ouvindo era aquilo que você estava precisando para ver uma transformação ocorrendo na sua vida. Você está entendendo? É assim, deixa Jesus usar pessoas e situações para tocar em você. Tocar em você. Deixa Jesus tocar em você através de pessoas. Você olha para a pessoa, hoje em dia está todo mundo atrás de dinheiro, atrás de uma falsa religião. Não é todo mundo, não é mesmo. Tem muita gente santa por aí, sabe? Talvez aquela mega estrutura que virou uma franquia de igreja, talvez ali você seja explorado como mantenedor daquela roda de hamster. Mas tem tanta igrejinha no bom sentido, igrejas pequenas, não de mega igreja, igrejas de bairro, que o pastor está lá, os terninhos surrados dele,
falando do amor de Cristo e Deus fazendo milagre naquele lugar. Milagre de cura, milagre de libertação, milagre sobre a vida do seu filho. Você está olhando para aquilo e fala, não é possível que tem gente séria. Tem muita gente séria. Hoje à noite mesmo, você não vê aqui na nossa reunião, mas eu não estou vendendo franquia, aqui não há um catálogo de perfume para você. Isso daqui é a igreja de Jesus. Você não vê aqui por algum motivo não deu certo, você não quis, mas você está desigrejado. Procura uma igreja para você. Eu digo, não um evento religioso, mas uma igreja. Tem tantas igrejas, de gente que você conheceu, de gente que a sua mãe contou, seu pai contou, de gente que você passou a sua infância naquela igreja, você saiu por algum motivo que talvez tenha te ferido muito, mas a mensagem que flui do culto é fiel. É fiel. Ah, eu não concordo com tudo. E você pensa que onde alguém concorda com tudo nessa terra? Onde você pensa que alguém concorda com tudo? Em nenhum ambiente. Você pode estar uniformizado de coturno, batendo continência, não vai concordar com todas as ordenanças daquele sistema. Mas, e daí? Qual que é a essência? Muitas vezes o que você está precisando é isso, aquela essência do evangelho, que é pregar naquele lugar, que é ministrado naquele lugar, que é ensinado naquele lugar. Ah, mas eles dão muita ênfase ao dízimo. Então, nessa hora, deixa teu coração descansando, fala, não concordo com isso, mas acho esse lugar tão legal, pronto, e continue, deixa Deus ser Deus na sua vida. Ah, mas eu não preciso de igreja, então. Eu também já pensei assim, mas chega a hora, graças a Deus, que alguém nos pega pela mão e nos leva à presença da luz, que é Cristo. Ele começa a mostrar para nós quão importante é estarmos congregados com outros. Então, tá bom? Se eu for ficar falando, o meu prazer é esse. Eu vou falando já. Nós estamos aí com 30 e tralalá minutos eu não vejo a hora passar. Eu vou publicar esse vídeo para você. Vamos lá. O Senhor abençoe essa pessoa que teve paciência para ouvir essa palavra, esse comentário, esse conteúdo, essa partilha está fazendo sentido na vida dessa pessoa. As pessoas sejam abençoadas e que os toques que o Senhor já deu na vida dela, na minha, na Mari, sejam toques que vão continuar a existir para que mais e mais de Cristo seja visto em nós. Que Deus abençoe você, sua família, seus relacionamentos, o seu lar, seu dia a dia, na presença de Jesus. Deus abençoe. Vamos para a vida. Tchau, tchau.